Então vamos começar. Boa tarde a todos. Hoje será apresentado o trabalho de conclusão de curso em Engenharia Mecânica do campus Guarapuava, do aluno João Felipe Cecílio, com o tema intitulado Monitoramento da temperatura em discos de freio por meio de microcontrolador ESP8266. O aluno terá 20 minutos para sua apresentação e cada integrante da banca terá 20 minutos também para a arguição do aluno. A banca é composta pelos docentes professor Davi Lira Nunes, professor Marcelo Henrique Granza e o professor Sérgio Dalmas. João Felipe, fique à vontade e pode apresentar. Então, boa tarde aos presentes. E, antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos e também agradecer aos membros da banca por estar avaliando e contribuindo aí com esse trabalho. Eu sou o João Dobrovolski e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que se trata do monitoramento da temperatura em discos de freio por meio do microcontrolador ESP8266. O meu orientador é o professor Dr. Davi Lira Nunes e a minha linha de pesquisa é projeto de máquinas. Primeiramente, vou esclarecer como é que vai ser o andamento dessa apresentação. Vou começar pela introdução, falando o que levou a fazer esse estudo e também quais que foram os objetivos desse trabalho. Aí também vou comentar um pouco sobre a fundamentação teórica, a metodologia usada, o desenvolvimento e os resultados que a gente teve junto com a conclusão. Então, por que foi feita essa pesquisa? Para responder isso, primeiro vou ter que esclarecer o cenário atual que o Brasil se encontra em relação ao sistema de freio dos carros popular. A grande maioria dos veículos de passeio usa o freio a disco, né, ou o freio a tambor. O a disco já é comprovado que é mais eficiente e que consegue dissipar mais a temperatura, só que ele é mais caro. Então, o que acontece é que, na maioria das vezes, que o a disco vai no eixo dianteiro e o tambor no traseiro. Isso porque a dianteira ela é mais solicitada, por causa que quando o carro freia, a carga tende a ir para frente por causa da inércia. E como os carros estão atingindo uma potência cada vez maior, vai ter a necessidade de ter um freio que consiga dissipar melhor a temperatura no decorrer do tempo também. A tendência é que cada vez mais os carros vão passar a ter freio a disco, inclusive nas 4 rodas. Os de maior parte, na maioria das vezes, já tem, só que no eixo dianteiro tem o disco ventilado e no eixo traseiro o disco sólido. O ventilado que está aí na maioria dos automóveis, e ele consegue dissipar mais o calor porque tem uma abertura com a aleta no interior dele. Só que ele é mais caro também que o sólido porque a fabricação é um pouco mais difícil. Como o freio é algo essencial para o funcionamento do carro, qualquer falha pode causar um risco sério de segurança. Pode ser que tenha algum componente desajustado, com defeito no sistema, e um exemplo disso é os flexíveis do freio, que são responsáveis pela passagem do fluido, e eles podem ou obstruir ou entupir. As pinças do freio também, elas podem estar com defeito ou folga, e também a própria regulagem que é feita no veículo pode ter sido feita de forma errada. Esse outro tipo de problema, assim, eles podem causar um pressionamento a mais da pastilha contra o disco, e isso vai fazer com que leve a um aumento da temperatura. Isso porque o aumento da temperatura, a força normal vai aumentar na região do disco, e, consequentemente, a força de atrito também vai aumentar. E essa força de atrito é o atrito que faz a transformação da energia cinética em energia térmica. O que acontece é que boa parte desse problema a gente não vai nem saber que eles estão lá em execução sem ser feita a revisão completa do carro, no sistema de freio. Então, pensando nisso, que foi proposto a criação de 2 sistemas embarcados que são capazes de medir a temperatura dos discos de freio dos carros. Os dados são obtidos, eles vão para o usuário, e os dados conseguem ser enviados para o usuário em tempo real, e qualquer lugar do mundo. Tudo isso pela internet. Qualquer lugar do mundo que tenha conexão à internet, claro. Essa medição ela é feita nas 2 rodas dianteiras, e dessa forma dá para comparar a temperatura entre elas. Caso o disco, de um lado, marque uma temperatura maior que o outro lado, então é bem provável que tenha algum problema nesse sistema de freio. Se um lado ficar mais solicitado, ele vai esquentar mais também. E o estudo foi feito com o disco de freio ventilado, e o motivo de não ser feito nas 4 rodas, só nas 2 dianteiras, é porque o veículo de teste tem disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Aí, se for medir a temperatura do freio a tambor, não vai estar sendo onde está a temperatura máxima, que está lá no interior do tambor mesmo. E no ventilado também, por meio de uma simulação computacional que foi feita de forma prévia, a gente constatou que a maior temperatura está na parte externa dele. Então, com um sensor de temperatura infravermelho, a gente vai conseguir medir essa temperatura. Foi feito também simulação computacional para ver o comportamento térmico ali no disco e para comparar a informação que teve nela com o caso real.
as simulações, elas foram feitas pelo método dos elementos finitos e pelo método dos volumes finitos. E aí vai dar para analisar a diferença desses dois métodos e ver qual que se encaixa melhor para esse trabalho. Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor delas. Voltando a falar do caso real, como que essa comunicação entre os dados e o usuário é feita? Foi usado o conceito da internet das coisas, que é o IoT. Esse é um dos pilares da indústria 4.0. E o que é o IoT? De uma forma bem resumida de explicar, é uma rede de dispositivos conectado via internet, e o que está aqui são umas vantagens que esse IoT apresenta: maior compreensão dos processos, melhor experiência para os clientes, auxílio na manutenção preditiva, aumento da produtividade e uma gestão mais eficiente. Foi usado 2 microcontroladores ESP8266, um para cada disco, como já foi comentado, e eles vêm com a função de comunicação Wi-Fi neles. Para fazer essa comunicação, teve auxílio do aplicativo Blink, que é a logo dele está representada aqui na direita. E ele usa o protocolo MQTT para fazer essa comunicação. Esse protocolo, ele tem a função de fazer a comunicação entre o publisher, que é a parte dos dados, né, que o microcontrolador e sensor vão obter, com o subscriber, que é o usuário em si. E isso tudo por meio de um servidor, que vai estar conectado pela internet. A parte da fundamentação teórica ela é que vai garantir a confiabilidade e qualidade técnica do trabalho. Nessa parte foi apresentado com embasamento científico tudo a questão do sistema de freio a disco, e o sensor infravermelho também, o microcontrolador, algumas considerações, equações de transferência de calor, a modelagem computacional e o protocolo MQTT em si. Aqui na parte dos aspectos metodológicos é onde se concentra a parte de instrução e explicação de como que vai ser feito esse desenvolvimento. Para a gente conseguir ter um prosseguimento satisfatório, foi dividido em 4 etapas. Aqui a gente pode ver no fluxograma que a primeira dela é a análise térmica, que é a parte que a gente fez as simulações, e a segunda é o sistema funcional, que é a parte de interligar o microcontrolador com o sensor, fazer a comunicação deles com o usuário. A terceira, onde a gente fixa tudo isso na calota do carro, que daí dessa forma, a gente, se quiser colocar o sistema no carro, seria só trocar as calotas do carro mesmo, pelas que ia estar esse sistema, tudo fixo em outra calota, daí no caso. Aí, por último, também tem a parte da validação, e com ela a gente compara o caso real com o simulado. Aqui essa é a primeira etapa, e essa é a modelagem do disco. Uma parte dela está cortada ali só para a gente ver como é que é a distribuição das aletas internas dele, e esse é o modelo de disco de freio ventilado, que geralmente o disco de freio é feito, é o que está na maioria dos carros, né, como já comentado, e ele é feito de ferro fundido cinzento. Então esse é o material que foi usado também nas simulações. Aqui está a segunda etapa, né, que é onde a gente interliga tudo que está na imagem. Está aqui os microcontroladores, sensor, o infravermelho, as cases de bateria, jumper, que o jumper é esse fiozinho, parte da fiação. E nela, primeiro, os dados são obtidos pelo sensor, aí passa pelo microcontrolador Wi-Fi, que vai estar conectado à internet do roteador do celular mesmo. E isso porque o carro vai ter movimento, né? O Wi-Fi de casa não ia dar nesse caso, tem que rotear a internet do celular. Aí os dados vão para o servidor da Blink, que aí do servidor é passado para o usuário e ele consegue fazer essa leitura aí dos dados. E o legal desse aplicativo é que ele mostra os dados a cada 1 segundo, mas ele vai ficando salvo na memória dele a cada 1 minuto. Aí depois, se eu quiser pegar esses dados para manipular eles no Excel, por exemplo, eu só coloco na opção Export to SVC, daí ele manda para mim esses dados e eu consigo manipular no Excel, fazer gráfico, coisa assim. Aqui está a estruturação física dos protótipos, que é a terceira etapa, e tudo isso tudo que está na segunda etapa vai ser acoplado na calota. Em vermelho aqui, a gente colocou em vermelho para representar que essas são as fendas da calota, e no lado direito a gente consegue ver a fenda da roda do veículo, e elas têm que coincidir, porque é nessa fenda da calota do veículo que vai ficar o sensor infravermelho. Então não dá para colocar qualquer uma delas. E a última é a validação, e o que é feito aqui é a comparação entre os dados obtidos pelo sensor e a informação adquirida nas simulações. Aqui tem a tabela de custo, e dá para ver que o que está mais caro no projeto é o microcontrolador e o sensor, daí vai ficar em torno de R$ 326 do total. Indo já para a parte do desenvolvimento do trabalho, primeiro foi feita essas simulações, a da esquerda pelo método dos elementos finitos e a da direita dos volumes finitos, que nesse caso também pode ser chamada de CFD, que é a fluidodinâmica computacional. Como o próprio nome, né, já diz, ela leva em conta não só o sólido, mas o fluido que está em volta dele também.
E esses dados de entrada que estão aqui no meio, eles foram pegos se baseando no caso real mesmo. Primeiro a gente tem o fluxo térmico de 1.200 watts, e o modo que esse dado foi emitido foi atualizado. A gente consegue ele por meio da equação da energia cinética, aí tendo a velocidade inicial e final, o tempo de frenagem e o coeficiente de eficiência de frenagem vai dar para obter um valor próximo como mostrado aí. Também foi usado para dispersão térmica a carga convectiva de 49 e a condutividade de 48, que já é fornecida pelo software, que já está lá como dado de entrada dele, do ferro fundido cinzento. E daí só falta colocar as temperaturas iniciais e a do disco, a do ambiente e do disco, que estava 22 graus o disco e o ambiente é 20 graus. Isso para ficar parecido com o caso real. E dá para ver que o da esquerda, que é o método dos elementos finitos, deu uma temperatura máxima de 30 graus, enquanto que o CFD da direita deu lá pelos 28,09. Isso porque o CFD está calculando todo o fluido que está em volta dele, e junto com o sólido. No caso dos elementos finitos, que é da esquerda, por mais que ele use os cálculos de dispersão de temperatura para o ambiente, não está calculando o fluido em volta dele. Então acaba sendo mais fiel com a realidade o CFD, o da direita. Aí, aqui a gente está analisando um pouco mais a fundo a simulação por CFD. O da esquerda é que está apresentando o slide anterior. E o da direita é simulando ele girando e transladando, que seria a forma de representar esse disco aí com o carro em movimento. De forma que está aí 60 rádios por segundo e 16,7 metros por segundo, é representando o carro a 60 km por hora. No caso real, o teste foi feito com o carro nessa velocidade. Aí a gente freia em 5 segundos até o momento que ele fica parado. Então o que acontece na realidade é algo em torno dessas duas simulações, porque começa com o carro acelerando e termina parado. E dá para notar ali que a simulação dele em movimento acaba tendo uma temperatura menor do que quando parado, porque a convecção forçada tem bastante influência na dispersão de temperatura. Aqui a gente tem o sistema embarcado, funcionando 100%, e é assim que ele fica na calota. Aí se quiser tirar ele, é só trocar a calota do carro. Na da direita é a interface do aplicativo Blink, e é o que vai fazer a comunicação, passar esses dados para o usuário, né? E ali ele está dizendo em tempo real a temperatura dos discos dos dois lados, e embaixo mostra o gráfico desses dois lados do carro. O left e right é o esquerda e direita. Por último, foi feito os testes de validação, e essa é a comparação do caso real com a simulação. Dá para ver que a temperatura no disco estava ali próxima dos 22, e o ambiente não dá para ver, mas estava próxima dos 20. E é bem plausível que o disco esteja acima do ambiente, porque até chegar lá no lugar de teste, teve que frear um pouco o carro. Deu que ficou bem condizente essa simulação com o caso real, o real com o virtual, no caso, né? E porque, olha ali, comparando, o caso real deu 27,15, mais ou menos, e o virtual 27,66. Então, 27,66 não. Esse valor saiu do 28,09, só que o que foi feito? Na parte de fundamentação, o autor dizia que 93% do calor pela frenagem ia para os discos. Então, fazendo a conta para ajustar essa simulação, se pegasse a diferença aí de 6,09, que é do 22 a 28,09, e fazer 93% dela, vai ficar 5,66. Aí, ajustando, vai ficar 27,66. Indo já para os resultados, comentar primeiro sobre o ponto negativo do protótipo que foi feito, o protótipo físico. Como ele está ali pegando a temperatura na região que atrita a pastilha e o disco, uma parcela dos dados que é obtido vai ser da temperatura que está ali atrás da pastilha. Porque como o sensor vai estar acoplado na calota, não tem o que fazer. Vai ter uma hora que a pastilha vai estar lá entre o sensor e o disco. De 1 em 1 segundo ele vai pegando, vai ter uma hora que vai estar na parte posterior da pastilha. Isso vai resultar que alguns dados, a temperatura vai estar um pouco menor do que era para ser. Então tem que identificar esses dados na hora da análise deles, e daí pode ser que eles sejam descartados. Aqui não teve nenhum caso desse. Falando já desse gráfico que está aparecendo, a intenção aqui é ver o que a influência da convecção forçada proporciona na dispersão térmica dos discos. E esse teste foi feito com o sistema embarcado, mas não precisou fazer dos dois lados do carro, só foi feito de um lado mesmo, para capturar esse fenômeno da convecção forçada e da natural. O que foi feito aqui? A gente aqueceu de forma proposital os discos de freio até chegar numa temperatura de 100 graus. Foi freando mesmo. Aí, com o tempo de 10 minutos, o pedal do freio não foi mais pressionado. Em laranja foi feito isso,
só que o carro ficou parado na garagem nesses 10 minutos. Em azul, o carro ainda continuou transitando, aí na média de 60 km por hora e sem frear. Quando o carro está parado, a convecção é natural, não tem convecção forçada. Então deu para observar aí a diferença de 29 graus, de 100 até 71, 29. Quando está em movimento, tem o fenômeno da convecção forçada também, e isso faz bastante diferença. Deu para ver que abaixou aí 56 graus, e 56 é quase o dobro da de 29, né? Então é bem importante a influência da convecção forçada. Em todos os testes, aqui só comentando, a temperatura ambiente estava lá em torno de 20 graus, só para deixar claro isso, que isso também faz influência. Nesse aí deu sorte que nenhum dado veio alterado, né, como eu já comentei. Se tivesse algum valor que a temperatura fosse da pastilha, essa linha do gráfico ia apresentar uma pequena depressãozinha em algum dado aí. Agora para o último teste. Aí sim, daí a gente acoplou os dois dispositivos, um cada lado, e esse teste aqui foi feito justamente para cumprir com o objetivo principal do trabalho, que é captar as diferenças térmicas dos dois lados para a gente conseguir ver se tem alguma diferença considerável entre esses lados. Em laranja é a temperatura da roda da direita e em azul da esquerda. O tempo de teste ficou aí em 76 minutos e os dados eram obtidos a cada 1 minuto também. Esse gráfico está variando bastante aí, porque ele sobe bastante porque eu estava freando de forma mais proposital mesmo. Estava em vias coletoras da cidade. E as quedas bruscas aí são quando eu ia na faixa média de 60 km por hora e tentava não frear, por isso que deu essas quedas bruscas. Analisando agora esses dados. Esse que está destacado em vermelho é o que foi captado na parte de trás da pastilha. Então, daria para descartar eles. Foi deixado aí só para mostrar para vocês, né, que existe e esses dados fazem a diferença, né? E talvez possa confundir um pouco na hora de analisar, no geral. Já os em verdes são os que estão um pouco divergentes entre os dois discos de freio dos dois lados, mas que está aí com uma continuidade. E esses que são os interessantes. Dá para ver que sempre que o da esquerda está um pouco mais quente que o da direita. Mas é uma diferença bem pouca, né? E bastante coisa tem que ser levada em conta, né, quando a gente analisa a temperatura fora do ambiente controlado. Até o próprio sol pode influenciar, o lado que ele esteja pode influenciar mais um lado que o outro. É uma opção. Mas também o que realmente deve estar acontecendo aqui é que o sistema de freio do carro esteja um pouco desajustado mesmo. Talvez não seja falha, defeito, nada assim, talvez seja só um desajuste pequeno. Isso faz com que exija mais um lado que o outro. No nível que está aqui, não vai causar problema nenhum, não vai ter nenhuma preocupação, porque é bem pouca a diferença mesmo. Passando já para a parte da conclusão, dá para dizer que o objetivo do trabalho foi cumprido, tanto a internet das coisas como a simulação computacional conseguiram se provar importantes. E falando primeiro da simulação, de modo geral elas foram condizentes, deu para ver a diferença, né, do método dos elementos finitos e dos volumes finitos, e nesse caso dos volumes finitos é melhor. No CFD também deu para fazer uma análise de convecção forçada natural e do sistema embarcado. O protótipo físico teve êxito, ele conseguiu trabalhar bem, inclusive no início a gente tinha limitado ele a 60 km por hora. Mas aí foi mudado para 80, porque ele estava bem firme. E ele pode passar, acho que de 80, mas melhor não passar tanto por causa da segurança. Teria que fazer mais estudo para ver se ele aguentaria. Também teve o pequeno empecilho, que foi a própria pastilha que entrava na frente do sensor, mas se não tivesse isso, ia ser praticamente perfeito para a coleta de dados, porque o sensor infravermelho ele é muito preciso, esse que é usado no trabalho. Foi comparado também o modelo físico virtual, justamente para ter essa confirmação de informação, para mostrar a perspicácia que tem que ter o engenheiro mecânico nessa busca para dados que são verídicos, comparando diferentes métodos. E o mais importante aqui é que a gente conseguiu verificar realmente a diferença térmica do disco de freio dos dois lados, para ter o fator que leva a mostrar caso tenha algum defeito nele. Com a noção disso, daria para fazer uma manutenção para conseguir reduzir o número de acidentes que envolve esse problema. Também, só complementando, deu para fazer uma análise da convecção forçada e mostrar a influência dela no ambiente. De conclusão do trabalho é isso. Está falando agora o que pode ser feito a mais. Primeiro, do protótipo. Né? Ele ia ser muito melhor se ele fosse impermeável e se ele não captasse a temperatura da pastilha. Para isso ser feito, ele daria para instalar ele, caso ele fosse impermeável, na parte de baixo do veículo, ali perto da roda,
e ele ia ficar fixo captando a temperatura da pastilha, não ia ter, sem capturar a temperatura da pastilha, aliás, não ia ter esse empecilho. E só complementando que o foco do trabalho, ele não era na construção do dispositivo, mas sim em captar os dados. Então, explicando por que foi feito assim. E de sugestão para trabalho futuro também seria de capturar o fenômeno que é chamado de fade. E o fade, ele é um fenômeno que é captado acima de 300 graus. Não foi feito aqui por questão de segurança, né? Chegar a freio disco a 300 graus é algo mais extremo. Também, se tivesse 4 dispositivos, 4 sistemas embarcados, ia dar para ver essa noção da diferença que a solicitação faz da inércia nas rodas dianteiras. Então, de conclusão é isso. Aqui estão algumas referências usadas no trabalho, né? E de imagem. E muito obrigado pela atenção. Obrigado, João Felipe. 20 minutos cravados. Deu certinho, você treinou bem, então, a sua apresentação. Durante o desenvolvimento do seu TCC, qual parte demandou maior pesquisa, seja científica ou aplicada? E se você poderia comentar um pouco. De pesquisa científica, com certeza foi a parte do CFD, que eu não conhecia praticamente nada. E é difícil até conseguir lidar bem com esse programa, até para os dados de entrada que você tem que dar, eles fazem muita diferença, sabe? E os fenômenos que você tem que pôr como dado de entrada também. E da parte prática, demandou bastante a parte de achar o aplicativo Blink, no caso, eu demorei para achar ele. Tem vários métodos para pegar a temperatura com o microcontrolador, e o aplicativo Blink, daí eu consegui fazer isso de forma muito fácil depois que eu achei ele, e é muito bom, porque tudo que eu precisava já estava nele. Eu pegar os dados dele, eu envia no e-mail a cada 1 minuto, e foi muito bom usar o Blink. Tá certo. Segunda pergunta, bom, na verdade não era uma pergunta, é uma solicitação. Você poderia apresentar um pouco da sua simulação? Apresento. Eu, inclusive, Compartilhe a sua tela. eu deixei preparado aqui, se não for ocupar muito tempo, para montar ela, para vocês verem do método de elementos finitos. A do volumes finitos eu não vou apresentar no programa, porque já tive casos de estar apresentando prova na matéria da professora Silvia e o computador travar. E aqui eu não quero correr esse risco, não. Mas aqui primeiro eu vou mostrar, então, a CFD. Aqui com... Dá para ver? Dá para ver, sim. Com o fluido em movimento, né? Que está representando o disco girando. Aqui é um corte, né, que eu faço, e a diferença de cores é realmente a diferença de temperatura. É legal analisar em volta do disco o que está acontecendo para a gente comparar com o disco de forma estática. Olha, ele fica ali azul claro, que é em torno entre 22,5 e 23,2. E agora eu vou... Aqui tem, só para a gente ver como é que é o comportamento do fluido, né? Pulando um pouco. Inclusive tem um vórtice aqui. Está apresentando agora ele de forma estática. Dá para ver que, ó, que na parte superior, que aqui é só convecção natural, ele já fica numa temperatura aparentável mais alta, né? Em torno ali dos 23 a 24,5. E realmente, se o disco estiver parado, se colocar a mão ali perto, você vai sentir que a temperatura está bem maior do que caso estivesse girando, né? Porque o vento, o escoamento forçado ali do lado não ia deixar tão alto assim como na convecção natural. E também eu deixei para... Não sei se... É 1 minutinho só, eu acho que é interessante. Aqui Fique à tem vontade. ferro fundido cinza, 40. Daqui o estudo, vamos criar um novo, só para vocês verem, de forma de calor transiente, colocar o tempo aqui, um cálculo de 1 segundo, colocar 5 segundos total. Temperatura do disco 22 graus. Ok? Aí a gente define, pode ter vários objetos aqui, a gente define quais que a gente quer simular, nesse caso foi só esse mesmo. Adicionar um fluxo de calor aqui na região atritante, 1.200 watts. E uma convecção
no disco todo pode ser de 49, né, que estava como dado de entrada. 20 graus ali, temperatura ambiente, deu para ver. A malha deixar meio mais um pouquinho grosseira mesmo, vamos resolver. Vai demorar em torno aí dos 10 segundos. E só para mostrar como é que é feita essa de elementos finitos. Ela é bem mais fácil de ser feita do que a de volumes finitos. E a de volumes finitos, enquanto demora 7 horas para fazer ela em movimento, essa aqui está demorando aí em torno de 15 segundos. E na de volumes finitos, que é a CFD, que é a outra, a malha não conseguiu convergir bem, já adiantando. Só mostrar essa aqui para vocês, 29,8. Na mostrado lá foi 30, mas acredito que seja essa mudança por causa da malha mesmo. Aqui dá para ver daí. Deixa eu... Fica um pouco travado, mas aí esquentando só para mostrar. Essa é de elementos finitos mesmo. Aqui está só para mostrar para vocês o que acontece quando a malha não está convergindo. Esse é o mesmo caso daquela de 2809, tem os mesmos dados de entrada, só que aqui a malha tá um pouco pior, digamos, que a malha seria a qualidade da simulação. Então, dá para ver que a temperatura máxima aqui está 39, nem dá para ver onde é que está sendo esse ponto. E na caso que a malha convergiu, ela está em 28 e pouco, só para mostrar que faz bastante influência a malha na simulação, que vai dar qualidade para ela. E o que acontece é que no caso da simulação em movimento, a malha ela não está totalmente convergida aqui. Inclusive ela está até um pouquinho diferente que a mostrada, que essa aqui eu não utilizei a mesma malha, não recordo qual que foi a malha utilizada no trabalho, mas dá para ver que está um pouquinho menor mesmo que a de forma estática. Então, pode ser que seja que aqui fique até um pouco menor que esses 28,09. Pode ser que seja. Maior não, mas pode ser que seja um pouco menor. Só explicando isso. Muito obrigado, João. A malha já é um estudo à parte, né? Dá até outra dá para fazer um tese, né? TCC, Porque isso. definir a malha correta, ou você sobrecarrega o processador, e daí você vai ter 7 ou semanas rodando. Por outro lado, se a tua malha é grosseira, também não vai ter dados reais, né? Então, o fato de avaliar a malha já dá todo um TCC. A última pergunta que eu tenho, João Felipe, você já está a um passo de ser um futuro engenheiro mecânico. De que forma seu TCC contribuiu para o desenvolvimento das suas competências e assim poder encarar o mercado de trabalho? Em relação à competência, que na verdade exige muito da pessoa, né? Pesquisar a fundo os temas, não é só pesquisar pela metade, você tem que saber tudo até para estar preparado para as perguntas da banca. E para mim, esse estudo em específico foi muito importante porque é o que eu estou numa empresa estagiando agora, e só explicando. Um dos motivos de eu conseguir esse estágio, que eu falei com o supervisor, é pelo fato de eu, no meu TCC, eu já lidar com simulação. E nessa empresa que eu estou agora, a gente faz muita simulação. Estou no estágio, no caso. E essa foi o grande bônus que esse TCC trouxe para mim, que é saber mais sobre simulação, sistema embarcado também. Aí o tema indústria 4.0 está muito em alta, né? E é isso, acredito. Tá bom, João. Bom, da minha parte era isso. Não sei se o professor Marcelo Granzo, o professor Dalmas tem mais alguma pergunta, senão daríamos por encerrada a apresentação do João. Eu não tenho mais perguntas, Davi. Tá bom. Podemos acabar, Também, né? Oi. também não. Então tá bom. Eu só vou parar a gravação agora. E eu só vou convidar a